Mário, tive mais um daqueles sonhos. A imagem de Nair se misturava com a de uma negra que eu não sei quanto tempo dormi, mas acordei disposta e refeita quando Mário, tomando-me pelas mãos, me conduziu por entre vários grupos de pessoas em direção ao meu quarto. Ao lado do meu leito encontravam-se o Dr. Celso e Nair, que estava sendo instruída em seus procedimentos profissionais. A qualquer anormalidade pode me chamar, Nair. Meu plantão se estende até às 8 horas. O quadro dela é tranquilo e permanecerá assim por alguns dias. Mas logo terá de ser sedada novamente, pois não suportará as dores. O mal cresceu, Nair, e já toma uma boa parte do cérebro. Fizemos o que nos era possível, mas o mal está forte, livre e absoluto, expandindo-se rapidamente. A ciência nada mais pode fazer além de poupar-lhe um pouco de dor. Nair ouvia tudo cabisbaixa. Quando o Dr. Celso saiu do quarto, ela não conseguiu conter as lágrimas e comentou: tudo se repete igualzinho ao que aconteceu com minha Brígida. Quando me afeiçoei a ela, o Senhor a levou, meu Deus. Dê-me forças para conviver com isso novamente. Brígida, pensei, mas esse é o nome de minha boneca preferida, que guardo com muito carinho. Mário, que ouvia tudo ao meu lado, pousou a mão sobre meus ombros e comentou: Sofia, minha querida. Brígida era o nome da filhinha de Nair. Ela desencarnou quando iniciava seus primeiros passos, e suas palavras ainda eram distorcidas. Nair sofreu muito com a sua partida, pois, como você já sabe, naquela época ela perdeu 2 preciosos tesouros de seu coração e, como quando se casara, ficou novamente sozinha. Nair foi criada em uma instituição de amparo a crianças e nunca conheceu nenhum familiar seu. Coitada de minha querida Nair, Mário, sinto por ela um amor muito grande, de tamanha grandeza que às vezes fico a pensar se não fomos íntimas em outra existência. Os desígnios de Deus são perfeitos, minha menina. Buscando no passado as respostas, todos nós encontramos razões que justificam os afetos e desafetos que fazem parte de nossos dias atuais. Houve um tempo em que Nair viveu seu grande sonho de ter uma família. Casou-se, organizou um lar e junto do companheiro viveu os anos que lhe foram permitidos, alguns dos quais abrilhantados pela presença de Brígida, que foi sua conquista maior e final. Mas seu Mário e sua filha também tinham um passado, e o presente lhes determinou a colheita obrigatória. Minha menina, vejo no brilho de seus olhos que está ansiosa por abraçar Nair. Faça-o, beije suas mãos e se acomode em seu colo, pois você foi Brígida, a filha querida de seu coração. O que você está me dizendo, Mário? Fui a filha de Nair? Sofia, façamos uma prece. Enquanto Mário fazia por nós a prece, de olhos fixos em Nair, como se um grande véu se levantasse, eu me vi ainda criança no colo dela. Vi-me sendo cuidada por ela. Vi os afagos carinhosos, a ternura e o carinho com que ela me ensinava as primeiras palavras, enquanto eu tentava imitar o movimento e o som de seus lábios. Vamos, queridinha, repita comigo, mamãe, papai, titio. Não pude me conter diante daquela visão e corri, em espírito, para seus braços, permanecendo abraçada a ela por um longo tempo, até que Mário carinhosamente conduziu-me ao descanso, junto ao meu corpo. Lentamente abri os olhos e vi Nair cochilando, debruçada sobre meu leito. Algo diferente estava acontecendo. Sentia-me pesada, as costas doíam, o soro ligado ao meu pé me incomodava, tinha sede. Procurei por Mari e notei que minha visão do mundo era diferente.
limitada a poucas cores, sem vida. O que estaria acontecendo comigo? Ouvi a voz carinhosa de Mário a soar dentro de mim. Essa, minha menina, é a visão que tem o pássaro Sofia em seu retorno à gaiola. Você está de volta ao seu corpo físico, mas continuamos perto de você. Assustei-me e instintivamente tentei sentar na cama, fazendo com que Nair despertasse assustada. Meu Deus, tudo bem, Sofia? Você está bem? Sim, Nair, estou um pouco cansada, mas estou bem. Tenho sede. Você passou por uma operação muito difícil, mas se saiu bem. É melhor repousar mais um pouco. Vou buscar a água. Nair levou a água que eu solicitara e me acomodou no leito, antes de me perder em uma nova viagem ao passado por meio do sono. Pude lhe dirigir algumas palavras que estavam presas à minha garganta. Eu sei quem é você e tudo o que fez por mim. Deus lhe pague e me dê tempo para retribuir todo esse carinho e amor. Adormeci. Estava de volta ao meu antigo lar, na Bahia, novamente antes de minha morte naquela existência. O calor forte me fez buscar a brisa da tarde na janela. Foi quando observei as árvores frutíferas em nosso quintal e desci a escada seduzida pela imagem da goiabeira, coberta de frutos, na qual sanhaços e sabiás banqueteavam. Apesar de estar absorvida em satisfazer minha gula, notei quando a escrava que eu havia comprado e alforriado há alguns meses se aproximou de mim, gesticulando. Apontava para a goiabeira. Entendi que ela pedia permissão para também apanhar alguns frutos. Fiz um sinal afirmativo com a cabeça e ela passou a escolher os mais bonitos e saudáveis frutos, colocando-os em uma pequena cesta, o que tomei como sendo a manifestação de um egoísmo desmedido. Parei de colher e fiquei a observá-la encher a pequena cesta. Quando esta estava repleta, a escrava se aproximou e a colocou a meus pés, afastando-se ao encontro dos filhos, que nos observavam à distância. Se ela se voltasse e fixasse seus olhos em mim, veria que eu estava corada de vergonha pelo julgamento antecipado que fizera de suas atitudes. Enquanto olhava para aquela jovem mãe, pude notar que a imagem dela, como o piscar de uma luz, era sobreposta pela de Nair. Assustei-me e a situação persistiu, o que me deixou confusa. A visão se desfez. Voltei a meu quarto no hospital, no qual Nair permanecia ao meu lado com os olhos fixos em mim, e Mário, sentado em sua habitual cadeira, sorria. Aproximei-me dele e o interroguei. Mário, tive mais um daqueles sonhos. A imagem de Nair se misturava com a de uma negra que eu... Não precisa continuar, minha menina. Vou satisfazer sua curiosidade. Nair foi sim aquela mãe que você salvou, juntamente com os filhos dos martírios da escravidão, há tanto tempo. Já naquela época existiam fortes laços que as uniam. Abaixei minha cabeça e me acomodei em uma cadeira próxima de Mário, enquanto observava meu corpo, vestuário de um espírito que tinha sido a fria e calculista senhorita Dona Menina, a pequenina e frágil Brígida, e que naquele momento era Sofia, que estava prestes a despir-se daquele corpo e voar livre ao encontro de seu passado na alegre oportunidade dos reencontros do presente e certamente das alegrias do futuro. Segurei a mão de Mário e comentei: E você, meu amigo, permanecerá a meu lado nesses dias em que estarei me despedindo do meu corpo? De forma constante, Sofia. Você não terá dificuldades em ouvir-me ou ver-me. Estamos por demais unidos sob a bênção de Deus. Se Deus permitir, com tempo e meios, gostaria de passar aos meus atuais amigos e familiares tudo o que tenho vivido e aprendido nesses dias em que estou em coma.
Quem sabe, Sofia, Deus é dono de sábias decisões que muitas vezes demandam tempo para serem tomadas, devido à incompreensão dos envolvidos. Coloquei minha cabeça nos ombros de Mário e passei a pensar na alegria de meus pais e na de Selminha ao me verem acordada. Mal podia esperar essa hora. Deus realmente era todo perfeição. Então, Nair e eu estávamos ligadas pelos laços do amor que uniram um dia mãe e filha. E, voltando mais ainda no passado, pelo gesto de agradecimento daquela mãe que eu, por orgulho ou remorso, salvara juntamente com sua família, só Deus sabia o teor das respostas. Mas o importante era que estávamos juntas, onde mamãe e Selminha e também Mário teriam feito parte de minha vida, ou onde e quando eu teria feito parte da vida deles. Mário interrompeu meus pensamentos e falou: Sofia, o dia está nascendo e com ele uma nova etapa em sua vida. Está confiante, menina? Mário, me leve para ver o sol nascer antes de acordar junto ao meu corpo. Mário então me conduziu pelas mãos. Pude sentir o calor da vida aquecer meu espírito, enquanto sua luz me permitia observar a grandeza de Deus a expressar-se na pequenina gota de orvalho, caída na pétala da flor à minha frente. Enquanto isso, 2 outras gotas brotavam de meus olhos, trazendo a mensagem enviada por meu coração que dizia: Obrigada, meu Deus, pela bênção da vida e pela felicidade de poder conhecer o amor. Vou lhe contar alguns sonhos que tive e você vai ficar abismada, minha amiga. Acordei. Nair prestativa se movimentava pelo quarto entre uma atividade e outra, enquanto eu não a perdia de vista. Tinha vontade de lhe contar tudo o que se passara, mas será que ela compreenderia? Talvez até me considerasse desequilibrada, em consequência de minha doença. Mas gostava tanto dela. Mário, que estava a meu lado, falou: Não se prive, Sofia, de demonstrar carinho e amor. Só os recusam aqueles que estão totalmente voltados para o mal. As palavras de Mário tiveram uma ação decisiva e então me dirigi a Nair. Que horas são, Nair? Já passa das 7. Você nunca tem folga, Nair? Por que a pergunta, menina? Durante todo esse tempo que estou aqui, não me lembro um momento em que eu não tivesse a alegria de sua companhia. Como pode a menina saber disso se estava dormindo a maior parte do tempo? Nair, dê-me sua mão. Sei de sua dedicação, de suas lágrimas, de seu amor por mim, de suas dores e da saudade que sente de seu marido e de Brígida. Nair me abraçou e comentou: Você nem me conhece e eu fico envolvendo-a em meus problemas de foro íntimo. Não pense assim, Nair. Deus nos reserva muitas surpresas a cada dia que nasce, e tenho certeza de que nos próximos dias elas serão tão boas como as que vivemos agora. Temos muito a conversar, Nair, e o sentimento que nutro por você é de filha para mãe. Pode estar certa disso. Mas e meus pais? Quando virão ver-me? Estou ansiosa para abraçá-los. Talvez à tarde, menina. Depende do doutor liberar as visitas. Deve ser ele que está batendo à porta. A porta foi aberta, permitindo a entrada do médico, que, como sempre, estava acompanhado de seus 2 assistentes, já conhecidos meus. Desculpe a porta trancada, doutor, mas estava arrumando a menina, comentou Nair. A porta foi aberta, permitindo a entrada do médico, que, como sempre, estava acompanhado de seus 2 assistentes, já conhecidos meus. Desculpe a porta trancada, doutor, mas estava arrumando a menina, comentou Nair. Bom dia. Como vai nossa paciente hoje? Quando a operei, pude ver todos os pensamentos dentro desta sua cabecinha, e tinha a cada um de dar medo. Sorrimos todos e o Dr. Celso passou a examinar-me, não poupando recomendações de completo repouso,
destinadas a uma recuperação mais rápida. Mas, no íntimo de meu coração, eu sabia que cada minuto era um passo a mais em direção ao fim de meus dias na Terra, e que eles estavam tentando me agradar. Sofia, falou Marion, a verdade da qual você é conhecedora lhe permite disciplinar suas atitudes e aproveitar bem o tempo que lhe resta. Não desperdice isso julgando ou condenando o procedimento de seu próximo, quando ele apenas visa ao seu bem-estar. Cada um procede e vive conforme sua compreensão. O importante é que saiba estar agradecida a aqueles que prestativos até mentem na tentativa de fazê-la feliz. Num piscar de olhos, compreendi a extensão do conselho de Mário e me dirigi ao doutor. Doutor, meus pais poderão me visitar hoje? Sua rápida recuperação lhe garante esse direito, Sofia. Mas vamos com calma. Um pouquinho de cada vez, nada de visitas demoradas e quarto cheio. Se você fizer tudo direitinho em 3 ou 4 dias, deixarei você passar alguns dias em sua casa, combinado? Combinado, doutor, mas vamos deixar esse assunto para depois, pois não sei se seria justo eu voltar para casa nesse estado. A decisão é sua, Sofia. Bem, eu já vou, pois encerro meu plantão agora. Ficará em boas mãos. Nair cuidará de você. Tenha um bom dia e cuidado com os pensamentos. Assim que o doutor saiu, Nair não se conteve e falou. A menina acha justo privar seus pais de sua presença em casa só porque está em convalescença? Não, Nair, não é esse o caso. Nós duas sabemos que me resta pouco tempo e não quero substituir a imagem que meus pais têm de mim correndo alegremente pela casa. Isso só iria lhes causar mais sofrimento no futuro, você não acha? Vou fazer de conta que não ouvi nada, Sofia, e respeitar seu ponto de vista. É preciso querer viver, menina. Você está se entregando à desistência com muita facilidade. Nair, eu gosto muito de você e tenho certeza de que você estará ao meu lado todos esses dias, pois como doente vou precisar muito de seus serviços. E como alguém que lhe tem muito amor, vou precisar de sua mão amiga e de seu amor de mãe. Notei que Nair estava ficando confusa e encabulada com minha franqueza, que desnudava seus sentimentos em relação a mim. Então me calei, pois no íntimo sabia que seria ela que ficaria ao meu lado nos dias que viriam. Fiquei a meditar. Foi quando, então, cansada fisicamente, me entreguei ao sono reparador que se achegava de mansinho, impedindo minhas pálpebras de permanecerem abertas. Já passava alguns minutos do meio-dia, quando acordei e perguntei as horas a Nair. Como uma sede intensa tomava conta de mim, pedi a ela que me servisse um copo com água. Em seguida, ela ofereceu-me o almoço, o qual recusei. É uma refeição leve, menina. O doutor falou que você tem de se alimentar. Sorri com a preocupação carinhosa de Nair, que não se dando por vencida, falou. Se você se alimentar, eu prometo uma surpresa. O que é, Nair? Conte-me. São meus pais que estão chegando? Nada disso. Já telefonei para seus pais e eles virão às 3 horas, no horário de visita. Então, vamos comer? O caldo que Nair me serviu carinhosamente me fortaleceu. Enquanto me alimentava, ela satisfez a minha curiosidade. Tem alguém aí fora que não aguentou esperar o horário de visita. Quando lhe telefonei avisando que você tinha acordado, dirigiu-se imediatamente para cá. É insistente em ser a primeira pessoa a vê-la. Não foi fácil convencer o pessoal da portaria a deixá-la entrar. É Selminha? Diga-me, Nair, é Selminha? É ela mesma, minha filha. Termine de comer que vou chamá-la. Já chega, Nair, não quero mais, estou satisfeita. Você pode me arrumar um pouco para eu receber Selminha? Nair foi até sua bolsa, retirou de lá um lenço e o colocou sobre a minha cabeça, fazendo com que eu esquecesse os problemas que a realidade do momento me impunham, atendendo a todos os quesitos que minha vaidade de adolescente exigia. Finalmente a porta foi aberta e Selminha entrou no quarto. Ela não conteve as lágrimas que se misturavam a seu sorriso de felicidade. Passamos os primeiros instantes, quando já estávamos mais equilibradas. Nair nos falou. Vamos fazer um trato, vou sair um pouco, dar uma volta e depois ficar na sala de espera ao lado. Enquanto isso, vocês ficam à vontade para conversar. Sofia, você não pode se levantar.
e Selminha não pode sair do quarto antes do horário de visita. Concordamos com Nair, prometendo seguir à risca suas recomendações. E então ficamos a sós. Dói muito, Sofia? Agora não, Selminha. Mas me diga, como estão todos lá no colégio? Estamos terminando as provas e logo estaremos de férias. Dona Lucy nos falou que você fará suas provas assim que se recuperar. Mas não se preocupe, vou ajudá-la. Como já fiz as provas, anotei as questões que considerei mais difíceis, e você poderá estudar mais sobre elas. Não terá problemas. E não venha me falar que é cola, pois não é. Está bem, Selminha, talvez eu precise disso mesmo. E sua mãe e seu pai estão bem? Durante um tempo razoável, ficamos ali revivendo nossos momentos, até que resolvi contar para Selminha as minhas previsões para os próximos dias. Para meu espanto, Selminha não se abalou. Fiquei intrigada e perguntei, o que foi, Selminha? Você não se assustou com a possibilidade de perder sua amiga? Não é isso, Sofia. Mas você falou com tanta segurança que acabou me convencendo, infelizmente. Como se eu não conhecesse minha melhor amiga. Sei que daqui não sairei com vida, Selminha. Também sei que tenho uma doença no cérebro que não tem cura. Meus pais não sabem quem vão saber disso, espero. Se depender de mim, eles não saberão, Sofia. Não vou mentir para você. Depois de tudo que me falou, ontem, enquanto você estava sendo operada, eu estava aqui à espera de notícias. Nair sabe, pois foi ela que me ajudou a entrar. Ouvi 2 médicos conversando no corredor próximo de onde eu estava. Um deles era o Dr. Celso, que cuida de você. Escutei quando eles comentaram sobre sua doença. Portanto, tive a noite toda para chorar e me convencer da ideia de que minha melhor amiga e irmã, Selminha, não conseguiu terminar, pois as lágrimas a impediram. Eu a abracei na tentativa de acalmá-la, mas também não me contive. Com muito esforço nos acalmamos e então comentei. Vou lhe contar alguns sonhos que tive e você vai ficar abismada, minha amiga. Mário não estava por perto justamente naquele momento que eu precisava de esclarecimentos. Passei então a relatar a Selminha com toda a riqueza de detalhes possível meus sonhos e visões. Falei sobre Mário, Nair, Brígida, senhorita Dona Menina, e não pude deixar de notar a palidez de Selminha quando lhe falei sobre Dona Rosalinda, minha avó, mãe de meu pai. Por que o susto, Selminha? Não sei, Sofia, mas me assustou essa última história. O que você achou disso tudo, Selminha? Não sei, Sofia. É tudo tão espantoso. Você não andou lendo alguns livros nesses dias? Como, Selminha, se eu estava em coma? Tenho certeza de que muitas pessoas ficariam abismadas com essas histórias e falariam que é fruto da minha imaginação. Mas como negar tudo isso, Selminha? É tudo tão real. Selminha se manteve calada, como se estivesse a ordenar seus pensamentos. Voltei-me então para a cadeira de Mário, e lá estava ele a sorrir para mim. Pensei em Nair e senti o amor dela por mim, e o meu por ela. Impossível, não havia como negar que tudo era real. Os soluços de Selminha me levaram de volta à realidade. O que foi, Selminha? Se tudo for verdade, Sofia, você vai mesmo morrer. Creio que sim, minha amiga, creio que sim. Nós nos calamos, em silêncio, cada uma, perdida em suas recordações, sentia esvaírem-se todas as possibilidades de projetos e sonhos para o futuro. Foi quando, talvez por sugestão de Mário, me veio a ideia de registrar tudo em forma de um diário. Selminha poderia me ajudar, e esse seria nosso último segredo. Fiz a proposta a ela. O que você acha, Selminha? Eu aceito. Virei todos os dias, vai ficar lindo. De forma natural, voltei-me em direção ao local em que Mário se encontrava e falei. E você, Mário, o que acha? Ótima ideia, menina, respondeu-me em pensamento. Mas você tem de ficar atenta ao que vai escrever, pois suas palavras serão sua mensagem, e é preciso que as pessoas que tomarem conhecimento dela não recebam uma mensagem de dor e sofrimento, mas uma de esperança e fé.
Voltei-me alegremente para Selminha. Só então me lembrei de que ela não conseguia ver Mário. Percebi pela palidez de seu rosto que ela estava prestes a desmaiar. O que foi, Selminha? Você não está passando bem? Com quem você estava falando, Sofia? Esclareci Selminha com detalhes sobre quem era Mário, mas ela se manteve arredia à ideia de conversar com uma alma do outro mundo. Compreendi seu receio. Afinal, embora fôssemos duas adolescentes, eu já vivia a realidade de meu amanhã, enquanto Selminha... No horário previsto para a visita, mamãe e papai chegaram, completando minha felicidade naquele dia. Choraram muito, mamãe não concordava em me ver com o cabelo raspado e papai procurava consolá-la de todas as formas. As 2 horas permitidas para a visita foram maravilhosas, e foi nesse período que pedi a papai que me comprasse um caderno para as anotações, o que ele, juntamente com Selminha, providenciou rapidamente. O porteiro ia de quarto em quarto avisando o término do horário de visita. Foi quando comentei rapidamente com o papai e mamãe o carinho e a dedicação de Nair para comigo durante aqueles dias. Ela não me é estranha, minha filha, comentou o papai. Quanto ao carinho e atenção, pudemos notar isso, pois nos telefona todos os dias pela manhã e à noite, dando notícias suas. Oportunamente vamos convidá-la para um almoço com todos nós lá em casa. Todos se despediram até Selminha, que me confidenciou no ouvido. Vou chegar cedo amanhã novamente. Descobrir que se eu der a volta por trás do hospital, posso passar por uma porta que tem lá nos fundos e chegar ao refeitório dos funcionários. De lá para cá é um pulo. Sorri feliz, pois Selminha me fazia voltar aos meus 16 anos. Afastando os pensamentos tristes, consequentes da dor do momento. Nair, após me servir o jantar, recostou-se na cama ao lado e comentou: Vou dormir um pouco, pois já me habituei a cochilar neste horário, mas às 10 horas estarei acordada para lhe dar a medicação. Está bem, Nair, por favor, dê-me algumas folhas de papel e um lápis, vou escrever um pouco para desenferrujar as mãos. Tudo bem, mas não se levante sozinha, menina. Me promete isso? Eu prometo, Nair. Bom sono. De posse das folhas de papel e do lápis, não sabia como iniciar meus escritos. Foi quando Mário me sugeriu as primeiras frases. Daí para frente escrevi tudo o que me veio à mente, até que Nair levantou-se pontualmente como previra e me deu alguns medicamentos comentando: às 4 horas tem outra dose. Você ainda não se cansou de escrever, menina? Ainda não, Nair. Vou lhe contar um segredo e preciso de sua compreensão, pois vou depender de sua ajuda. O que foi, menina? Estou escrevendo um diário e gostaria que você me ajudasse. Não me peça para lê-lo e guarde-o para mim. Só você e Selminha sabem disso. Ela virá todos os dias para me ajudar a escrevê-lo. Pode contar comigo, menina. Além do mais, estou muito velha para ler segredinhos de 2 meninas como vocês. Sorri agradecendo a Nair pelo carinho e continuei a escrever até altas horas, até que o sono tomou conta de mim e o sonho não se fez esperar, trazendo-me mais uma história para ser registrada nestas páginas. Lá estava eu de mãos dadas com Mário. Eu era ainda uma criança e mal conseguia acompanhar seus passos. Íamos viajar, e mamãe não parava de falar que iríamos conhecer meu tio César, que morava noutra cidade. Eu chamava Mário de papai e Nair de mãe. Acordei assustada. Era Nair que se preparava para me medicar. Depois de tomar os remédios, não consegui mais dormir. Estava impressionada com o que sonhara. Mário não estava por perto, justamente naquele momento que eu precisava de esclarecimentos. Os primeiros raios de sol certamente já estavam sendo exibidos pelo dia, que nascia naquela manhã quente. Sabia-o pela brisa que chegava até mim, depois de percorrer os corredores do hospital. Nair se levantou e, aproximando-se, falou: Eu vi que você não dormiu depois que lhe dei os remédios às 4 horas. O que foi, menina? O que a está incomodando?
Não foi nada, coisa de adolescente, Nair, não se preocupe. Após o banho que pude tomar naquela manhã, ajudada por Nair, que me conduziu em uma cadeira de rodas até o banheiro, fiz um lanche. Quando pressenti que Nair estava livre para conversarmos, falei: Nair, como se chamava seu marido? E vocês estavam viajando para onde quando aconteceu o acidente? Estávamos vindo para esta cidade, menina. Meu marido queria se encontrar com um irmão que não via havia muitos anos, embora trocassem muita correspondência. Ele nos trazia orgulhoso para nos apresentar ao único membro existente da família dele. Já havia se comprometido com o irmão de visitá-lo outras vezes, porém nunca fora possível concretizar seu sonho, e naquele Natal ele estava certo de que conseguiria. Porém, entrou a mão do destino e eles não se encontraram. Resolvi me mudar para cá na esperança de conhecer o irmão dele e quem sabe meus sobrinhos. Assim eu teria novamente uma família. Infelizmente, meu marido destruíra todas as cartas recebidas do irmão, alegando que elas pertenciam ao passado ante a perspectiva de revê-lo, e eliminando assim para mim toda a possibilidade de conseguir seu endereço. Mudei-me para cá há 21 anos, e por mais que tenha tentado, não consegui localizar meu cunhado. Nair se calou. Sua respiração entrecortada por curtos suspiros me indicava que ela se controlava para não entregar-se às lágrimas. Desculpe-me, Nair, por fazê-la reviver um passado tão triste. Que nada, minha menina. Triste foi somente a perda de meus 2 entes queridos naquela viagem frustrada, pois os anos anteriores foram alegres e felizes. Ainda bem, Nair, que você pensa assim, e não esquece os bons momentos. É isso que estou aprendendo a fazer com a ajuda de Deus, que agora é uma coisa bem concreta para mim. Mas você não me disse o nome do seu marido, Nair. É segredo? Não é não, menina. Ele se chamava Mário e era muito bonito. Apavorei-me. Como iria continuar a escrever minhas lembranças? Um arrepio percorreu todo o meu corpo e as reações logo se fizeram notar, pois Nair comentou: Procure dormir um pouco, menina. Está acordada desde as 4 horas. É melhor descansar. Assim que me refiz do susto, voltei-me para a cadeira em que Mário ficava e o encontrei sorrindo. Ele levou o dedo indicador aos lábios, fazendo-me entender que deveria ficar calada. Mas minhas descobertas naquele momento mexeram com meus sentimentos, e eu mal podia conter as lágrimas. Nair, vendo meus olhos fechados, afastou-se, supondo que eu estava dormindo. Meu Deus, pensei, então Mário foi meu pai e marido de Nair? Não era coincidência meu sentimento para com eles. A atenção e o carinho deles para comigo tinham suas razões no passado, onde um dia seus corações me ofertaram carinho e amor. E Brígida? Lembro-me de minha mãe atual me perguntando onde tinha ouvido aquele nome que coloquei em minha boneca. Jesus, não me desampare e me ajude a unir as contas dispersas do rosário de minha vida. Ajude-me a compreender tudo isso. Naquela manhã e nas seguintes, Selminha foi me ver, mas a presença de minha amiga não me estimulava a escrever. Eu o fazia somente depois que ela ia embora. Sua presença me proporcionava momentos alegres e descontraídos. Ela me contava as novidades de nossa rua e de nossos amigos. No 4º dia após minha operação, senti os primeiros sinais de que minha doença progredia. Comecei a perder o controle de minhas pernas e as dores de cabeça começaram a voltar e rapidamente passaram a me incomodar. Em princípio, não comentei nada com Nair, mas na tarde do 6º dia, eu mal podia abrir os olhos. Foi quando ela percebeu que algo estava acontecendo e comunicou ao médico, que prescreveu uma medicação via soro, aliviando minhas dores. Com o retorno do soro, meus movimentos ficaram ainda mais limitados. Pressenti que as coisas caminhavam para um fim.
Meu amigo Mário, sempre ao meu lado, comentou naquela manhã após a visita do doutor: minha menina, a vida segue seu curso e os dias, como instrumentos do tempo, cobram sua parcela de nossa vida. É preciso começar a preparar todos para sua partida, Sofia. Nossos superiores acham desnecessário estender seu prazo neste leito. Por isso, nos aconselham a dar liberdade ao pássaro o mais rápido possível. Mas eu preciso acabar meu diário. Compromissos mais importantes estão reservados para você, embora compreendamos a importância de seu livre-arbítrio. Mário, quero lhe fazer uma pergunta que está guardada em meu peito há vários dias. Por que você não permitiu que eu contasse a Nair sobre sua presença? Este não é o momento, minha querida. Isso poderia perturbar seu coração, prejudicando o aprendizado ao qual você se submete. No momento certo, tudo será revelado. Agora procure descansar, pois vou levá-la a um passeio. Em pouco tempo, Mário me conduziu por extensos e floridos jardins, tendo à nossa frente um grande prédio pintado de azul claro, quase branco. Subimos uma escadaria que nos separou dos jardins. Na porta do prédio notei uma placa enorme com os dizeres: vinde a mim, todos vós que sofreis, pois serão consolados. Jesus. Onde estamos, Mário? Poderíamos chamar de hospital, mas preferimos núcleo de recuperação e amparo renascer. Explique-me melhor, Mário. Aqui é uma casa de amparo e socorro àqueles que retornam de sua jornada na Terra, depois de atravessar processos dolorosos como o que você está passando. Considere aqui um hospital em que os recém-chegados, naturalmente habilitados por seus méritos, recebem a ajuda de que precisam. Minha atenção se voltou para uma jovem que aparentava ser da minha idade e era amparada por uma enfermeira. Caminhava com dificuldade. Ao passarem próximas a mim, pude acompanhar um trecho da conversa delas, enquanto caminhavam vagarosamente. Enfermeira, disse a jovem, eu quero voltar para casa. Quando o doutor vai me dar alta? Estou com saudade de meus pais. O tratamento aqui não está valendo para nada. Eu não melhoro. Voltei-me para Mari e perguntei, mas você não me falou que este é um hospital onde é amparado aquele que já deixou de existir na Terra? Sim, menina, mas muitos ainda não sabem disso, ou se recusam a aceitar a verdade, e por aqui permanecem até que se conscientizem. Vamos entrar. Mário conduziu-me pelas amplas enfermarias repletas, nas quais pude ver todo tipo de sofrimento. Idosos e jovens, homens e mulheres, todos agarrados à possibilidade de ainda estarem na terra, quando já não possuíam mais o corpo físico. Chegamos a uma grande porta, de onde partia uma estrada com pouco movimento de pessoas. Mário comentou, pronto, menina. Aquela era a porta de entrada. Transpostas suas passagens, que são as enfermarias, chega-se até aqui, a saída. Esse processo pode demorar horas, dias ou séculos, mas nem todos obrigatoriamente passam por aqui. Tudo é uma questão de opção feita no íntimo de cada um. Enquanto Mário falava, eu assimilava seu ensinamento, e no meu íntimo eu me propunha superar a necessidade de passar por ali. Deus me daria forças e eu venceria. Estava certa disso. Vamos voltar, Mário, estou cansada e preciso pensar em tudo isso que aprendi aqui. Voltemos. Estranhamente, na manhã do 9º dia após minha operação, eu estava no meu quarto, que tinha uma ampla janela que me permitia ver o céu azul ou repleto de estrelas, quando senti que minhas mãos obedeciam com dificuldade às ordens que eu lhes endereçava. Chamei Nair e lhe comuniquei o fato. Doutor Celso logo chegou e, tentando me acalmar, falou. Isso é um processo normal, Sofia. É uma consequência da medicação que você está usando.
vai durar apenas alguns dias, depois vai se regularizar. Mas no meu íntimo eu sabia que ele estava escondendo a verdade, pois eu já ouvira explicar para papai e mamãe, por ocasião de uma de suas visitas, que isso iria acontecer quando o mal de que eu era portadora estivesse destruindo todos os canais de comando de meu cérebro para meu corpo. Apavorei-me. Como iria continuar a escrever minhas lembranças? Mário então sugeriu a colaboração de Selminha, que até o momento tinha dado sua participação lendo e discutindo comigo as frases, a pontuação, etc. Os recursos que me restavam para a comunicação certamente iriam extinguir-se, e então passei a ditar para que Selminha escrevesse, o que justifica a mudança de caligrafia no decorrer do meu diário. Era o 12º dia após minha operação, e mesmo estando de olhos abertos, não conseguia enxergar com nitidez. Assustada, buscava refúgio nos conselhos de Mário. Sofia, minha filha, você conseguiu se manter até aqui com disciplina e fé em Deus. Não fraqueje nos últimos quilômetros de seu destino. Para prosseguir, busque a força e o consolo na prece.